uma mulher ferida, ela não consegue curar. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Hoje o Visão de Mulher está recebendo uma convidada que há tempos a gente está batendo papo e, enfim, conseguimos alinhar. E eu tenho certeza, eu quis muito trazê-la, porque eu tenho certeza que tanto a história dela, quanto o propósito dela de vida, o projeto dela vai edificar muitas outras e vai ajudar muito. Ela tem um instituto hoje que cuida de crianças atípicas e também típicas e vem ajudando. Eu já ouvi muito do projeto dela, é algo que arde no meu coração. Nós recebemos uma profecia juntas na Conferência Destino de 2022 e é isso. Deus, como eu sempre falo aqui, Deus une pessoas e propósitos. Então, Patrícia, é uma honra te receber aqui. Né? Como eu falei, lá na conferência de 2022, eu não sabia quem era a Patrícia, você não sabia quem eu era. E aí, acho que em 2023 que a gente foi se conhecer através do Cleiton. Isso. E ali, o Cleiton foi usado, ele falou comigo, não sei se ele falou com você, mas ali já nasceu algo que a gente precisa se conectar e, enfim, né? Exato. Foi vindo. Patrícia, obrigada por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que a sua história, hoje, o que você faz, o seu propósito de vida, esse projeto lindo, vai ajudar muitas outras, não só com a sua história de vida, mas também com o que você hoje está fazendo e está fazendo a diferença. E é isso que importa. Então, eu queria te convidar para você se apresentar. Né? Esse aqui é um espaço nosso, é o Visão de Mulher. Visão de Mulher nada mais é do que um projeto que Deus colocou no meu coração para a gente trazer essas mulheres que fazem a diferença. Essas mulheres que vão mostrar para as outras que elas são capazes. Então, nós aqui sempre pontuamos em cima de 3 pilares: quebrar a barreira, enxergar mais longe e superar os limites. Eu tenho certeza que você tem esses 3 pilares aqui para compartilhar. Então, eu queria que você se apresentasse para essas mulheres que estão nos ouvindo, falar quem é a Patrícia, de onde você veio, como você está e aonde você quer chegar, que você possa compartilhar isso com a gente. Bom, primeiro, o prazer é meu. Realmente era algo que eu já ansiava desde a nossa primeira conversa, né? Desde a conexão que o Cleiton fez, ele falou: vocês têm algo em comum e vocês têm que fazer algo lá atrás. Mas a agenda, às vezes, não batia e, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui hoje, que eu falo que nada foge do controle dele. Exatamente. Então, se esse é o momento, é porque chegou a hora. É um prazer mesmo poder compartilhar, porque eu acredito muito, Francine, que tem coisas na nossa vida e na nossa história que é somente que nós vivemos e passamos, que foi muitas das vezes não apenas para nos abençoar e nos fortalecer, mas para fortalecer outros. Sim. E, no nosso caso, outras mulheres. Exatamente. Que eu acredito muito nisso. Bem, meu nome é Patrícia Freitas. Eu sou mãe. Eu falo que as outras coisas são só funções, né? Mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha de um Deus vivo que cuida, que protege. E a minha profissão, né, é fonoaudióloga, sou formada desde 2007. Então, aí uma jornada. Mas eu costumo dizer que Deus faz algumas coisas na nossa vida, Francine, que muitas vezes nós não entendemos. Sim. Certo? Então, há 6 anos e meio, eu vim para Uberlândia, debaixo de um desafio muito grande, e foi onde nasceu, né, a partir de Uberlândia, que nasceu uma nova história para mim e para a minha família. E eu falo assim que Deus começou a, literalmente, nos colocar. Quando eu falo nos colocar, porque Ele coloca a família inteira, geralmente, no propósito. Exatamente. Não é isso? É. Então, ele começou a direcionar a nossa família para o que nós fazemos hoje, porque hoje toda a minha família está envolvida no Instituto Superateia, né? Nesse propósito que é cuidar dessas crianças. E, no início, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo.
eu preciso contar algo porque eu falo que isso faz parte da essência daquilo que nós carregamos. Sim. Tá? Então, nós chegamos em Uberlândia, debaixo de um desafio muito grande financeiro, nós recomeçamos a nossa vida. E nós, sem entendermos muita coisa naquele momento, mas Deus, como sempre, eu falo que Ele cuida de uma forma tão especial. Sim. Que Ele nos... Ao pisar em Uberlândia, num primeiro momento que nós tivemos em uma denominação, uma determinada denominação, Deus falou de uma forma muito clara conosco. Não foi vocês que chegaram aqui. Não vieram porque quiseram, mas vieram porque eu trouxe vocês. Não olhe para trás, daqui para frente é uma nova história, eu estou direcionando. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém. Eu não posso deixar de testemunhar isso. Sim. Porque tudo aquilo que Ele vem falando vem se cumprindo na nossa vida. Sim. Deus já reescreveu a história da nossa vida e da nossa família, Francine, sim, por 2 vezes. Tá? Então, essa foi a segunda vez. Uma hora a gente vem para contar a outra, tá bom? Mas, então, de Uberlândia para cá, né? Há 6 anos e meio atrás, eu recomecei trabalhando como funcionária, né, numa clínica. Fiquei 1 ano e 7 meses nessa clínica. Pela primeira vez na vida, eu tive carteira assinada, né? Foi nesse momento. Fiquei 1 ano e 7 meses. E dali para frente, o Senhor foi me movimentando da forma como Ele literalmente queria. Eu vivi uma zona de expulsão indo para Uberlândia, até um vídeo do Thiago Brunet, que me levou a entender o que estava acontecendo quando a gente chegou em Uberlândia, sabe? A saída da cidade onde a gente estava para Uberlândia. E dali para frente, ele começou a movimentar as peças para que a gente chegasse no que a gente faz hoje, sabe? Então, eu consigo contar detalhes assim do mover dele sobre a nossa casa. E então, naquele momento, eu fiz muitos cursos para desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que nós, mulheres, muitas vezes, nós carregamos fraturas, sim, feridas, sim, o perdão, toda essa questão que, muitas vezes, se nós não buscarmos por esse autoconhecimento, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que realmente o Senhor tem para nós. Verdade. Né? É pura verdade. Então, por isso, fui buscando esses cursos de desenvolvimento pessoal, fiz inúmeros, e comecei a trabalhar com isso, e achei que era isso que Deus tinha para mim. Comecei a cuidar de mulheres naquela época. Então, fazia atendimento individual, cuidava, mentoreava mulheres. Ao mesmo tempo, juntamente à fonoaudiologia, cuidando de crianças. E aí, uma agenda que começou a chegar crianças atípicas, eu não estava entendendo nada. E um dia eu falei assim, Deus, o que o Senhor tem para mim? Porque eu não estou entendendo. Né? E eu queria fazer uma transição da fonoaudiologia somente para mentoria. E aí, em uma conversa com o meu pastor na época, ele falou, filha, olha os sinais. E o meu coração, naquela época, o que mais vinha no meu coração era assim, como é que eu vou deixar a minha agenda, que era uma agenda lotada de crianças atípicas, já naquela época. E olha a cabeça. Onde que essas crianças vão? Como se só tivesse eu de fonoaudióloga naquela cidade. Mas era algo que o Senhor já estava colocando no meu coração. E ali, debaixo de direcionamento espiritual mesmo, o meu marido já tinha falado várias vezes, você precisa colocar uma outra empresa, mas devido à fratura emocional da anterior, eu não queria, eu falava que eu não queria mais nada nesse sentido. E ali, Francine, Deus começou a ministrar. E o meu marido sempre, Patrícia, você precisa colocar. E eu não queria, eu resisti por muito tempo. Mas chegou um ponto, numa madrugada, todo mundo dormindo, a casa dormindo, e aí, sabe, quando você ouve a voz e Deus está falando, e eu falei assim, tá bom, deixa eu sentar. E Deus me entregou o instituto, numa madrugada. E aí eu fui anotando tudo aquilo que Deus estava falando comigo, mostrei para o meu marido. E ele falou assim, mas quantas vezes eu já te disse? Eu já falei. Que era para ser, né? Mas é a fratura. Por isso que eu falo, mulheres precisam se curar. Porque uma mulher curada, ela cura, mas uma mulher fraturada, ela vai machucar também. Uma mulher machucada, ela machuca. Machuca. Né? Então, ali, Francine, nós começamos... eu resisti de fevereiro até julho ainda, mesmo com o Senhor tendo me entregado o Instituto. Quando eu falo entregado, é aos mínimos detalhes mesmo. Eu tenho o planner, tudo anotado, daquilo que Deus falou comigo naquela madrugada. Mas era muita dor e eu fui resistindo. Então, em julho... ele me deu outras orientações, mais algumas, e aí foi onde eu falei, chega, porque eu preciso obedecer, eu nunca fui desobediente.
Então, desde que eu me converti há 24 anos atrás, eu nunca, toda vez que o Senhor falava assim, é isso. Então, eu falei assim, amém, Senhor. Então, se é para fazer, eu vou seguir. E ali nasce o Instituto. Nasce o Instituto, na época era um outro nome. Então, mas nós abrimos ali a empresa, o começo de tudo ali, meu esposo junto, era eu atendendo e ele na recepção, porque a gente entendeu que o Senhor entregou algo tão singular que eu entendi, Francine, que eu precisava preparar de verdade uma equipe para que não acontecesse coisas que eu via acontecer em outros lugares. Sim. Então, eu falei, amor, eu até topo, mas vamos fazer uma coisa diferente, então? Já que o Senhor nos entregou, vamos fazer com excelência. Sim. Porque eu acredito que essas crianças... Eu via muito sofrimento nas mães, eu via muito, assim... Clínica por onde eu passei, que as crianças autistas, elas não eram bem recebidas. Sim. Então, clínica, por exemplo, que eu passei, onde tinha psicologia, e os psicólogos, por causa do movimento das crianças autistas, às vezes mais agitadas, aquela questão toda que a gente sabe, né? Que é esperado, né, no autismo, mas elas não eram bem-vindas. Então, eu falei para ele, esse ambiente vai ser o ambiente que elas vão precisar se sentir à vontade. Elas precisam estar à vontade. Então, hoje a gente vê muito assim, o Instituto hoje, você entra em Uberlândia, né? Porque aqui ainda vai começar. Então, lá em Uberlândia, você entra, você não imagina que é uma clínica que atende crianças autistas. Então, eu tive uma mãe, há poucos dias atrás, que ela entrou e falou assim, eu nunca vi uma clínica que trabalha com crianças autistas dessa forma. Porque a gente prepara esse ambiente para que não desregule em pós-terapia, enfim, tem toda uma preparação para tudo isso. Então, nós começamos o Instituto de uma forma diferente do que eu via acontecendo dos outros lugares. E dali para frente, o Senhor veio só movimentando de uma forma muito rápida. E aí, em 2022, foi quando houve a profecia, né, do apóstolo Rony, ali naquele momento. E ali, a gente já estava com uma empresa de 250 metros, transbordando de criança. Não tinha mais aonde colocar, mas eu estava tão cansada, aquele ano muito corrido. Então, em setembro, na conferência, quando o Rony entrega a profecia e ele fala com a gente assim, vai ser... ele entregou uma palavra de expansão, né? Naquela mensagem dele. E, no final, quando ele chama a gente para falar, ele fala assim, precisa acelerar, porque o Senhor tem muito para entregar, né? Enfim, e ali nós voltamos para casa e nós entendemos que ainda precisava ser aquele ano, porque ele na profecia ele falava, ainda esse ano. E eu falei, amém, então nós vamos obedecer. Então eu já tinha olhado alguns imóveis, não tinha dado certo, então nós voltamos em setembro para Uberlândia, e aí nós já olhamos, em 26 de dezembro nós fechamos esse local que a gente está hoje, que tem 980 metros quadrados, né? E mudamos 31 de dezembro, porque eu falei assim, tem que ser esse ano. 3 de janeiro, nós iniciamos o trabalho de 2024 já nesse novo local. Olha que benção. Então, o caminho é por aí. E agora o Senhor nos dá esse direcionamento para a expansão. Desde então, a gente veio moldando, melhorando processos. E agora nós estamos chegando em Alphaville. Agora, ainda esse mês, a inauguração do Instituto aqui em Alphaville. Olha que benção. Como você falou, né, assim, quando a gente, né, eu como uma mãe de uma criança, né, autista, faz toda a diferença. Você ter um acolhimento, você ter um local diferenciado, você ter profissionais, você ter pessoas que tenham esse olhar, essa empatia com o próximo, né? A gente já conversou algumas vezes e isso sempre foi muito a minha dor. Né? E quando Deus colocou no meu coração, meu projeto ainda não saiu do papel, mas pela honra e glória vai sair. Sim. É um projeto exatamente voltado não só para a criança, mas também para as mães. Porque é um momento de tanta solidão. Você está ali com seu filho ali dentro, fazendo a terapia, e a mãe ali fora, ela não é assistida, ela não é vista. E como você falou, uma mulher ferida, ela não consegue curar. Então, a gente tem um olhar sempre para o lado da criança. Sim, a criança precisa, mas a mãe... Eu falo a mãe porque mãe é amor, é a mãe que está ali. Sim. O pai, ele é o provedor, ele vai direcionar. Mas quem acolhe? É a mãe. Claro que tem pais que fazem, mas na grande maioria é a mãe. Então, quando aquela mãe, aquela mulher, ela não tem um mínimo de assistência, de alguém chegar e falar assim, oi, como que você está? Você está bem? Como que você acordou hoje? Como você se sentiu hoje? Porque a gente precisa estar bem para que a gente possa cuidar do outro,
nesse caso do nosso filho, né? Quando vem um diagnóstico, vem um luto, vem uma negação, vem tudo isso e você tem que engolir. Não, porque meu filho precisa de mim. Então, muitas das vezes, as mulheres passam pelo luto, passam pela negação, e aquilo você só vai botando para dentro, e porque você tem que correr atrás, você tem que ver, que você sabe que se você não for, o seu filho também não vai. Sim. Então, eu vejo que essas mulheres, elas cada vez mais, elas estão ali, estão sofrendo, estão ficando. Tem muitas que são bem resolvidas, tem muitas que não passam. Eu já apontei aqui em outros podcasts, assim, eu me sinto muito honrada, porque eu não passei pelo luto e nem pela negação. Sim. Foi algo que eu, pelo contrário, eu ouvia de muitos, parece que você quer que seu filho seja autista. E eu falava, não é isso. Eu só preciso de uma direção. Sim. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu, em momento nenhum, eu tive a negação. Não, ele não é. Não, e nem tive o luto. Claro que a gente tem preocupações, né? Falar para você que eu nunca pensei o que vai ser do meu filho, eu vou estar mentindo. Mas eu sempre pensei, o que vai ser do meu filho? Uma única vez, né, em 10 anos, vamos botar, em 8 anos, né, que quando ele foi diagnosticado, ele tinha 2 anos, e a minha mãe, ela até fala isso, ela, minha filha, eu lembro no dia que você me ligou e chorando muito, porque foi uma única vez, que eu chorando muito, eu falei, o que vai ser do meu filho se eu vier a faltar? E é uma dor que muitas têm, mas naquele mesmo momento eu falei assim, não, o meu filho, ele vai ser autossuficiente. Isso. E desde então, eu sempre busquei isso para o meu filho. E quando a gente começou a conversar, e eu ouvindo do seu instituto, eu falei para você, não foi, Patrícia? É isso. A gente precisa de mais clínicas como a sua, de mais suportes como esse, porque a gente precisa dessa direção. Porque, além, você também comentou comigo sobre o direcionamento para os pais. Sim. Então, isso é muito importante, porque vocês estão 1 hora do dia com as crianças, por mais que eles estejam todos os dias, né? Vamos botar 5 dias da semana, no sábado e no domingo, não. Então, você tem 5 horas na semana. É pouco. É pouco. E os pais têm todos. Sim. E se a mãe e o pai não souberem, não conseguirem dar sequência ao que você fez, é um trabalho que a criança vai lá, você vai 1 hora ali, a criança vai totalmente 100% estimulada, ela vai sair dali bem. Se os pais não derem andamento, no dia seguinte, parece que você voltou a estaca zero. Isso. Então, esse direcionamento para os pais é fundamental. Os pais precisam ter. Aqui, né, eu até falo, eu conheço você e também tem a Ana Carolina também, ela tem uma clínica e ela faz, inclusive, treinamentos para as pessoas, ela já trabalha com essa parte de treinamento. E eu falei assim, podem ter outras, eu não conheço. E o trabalho de vocês tem que atingir cada vez mais, porque aqui no Brasil eu sinto muito isso. Né? Eu vejo que nos Estados Unidos mesmo, eles treinam, os próprios pais podem fazer um curso lá de algumas horas e estarem capacitados para dar treinamentos, não só para os seus filhos, como para outros. E aqui eu não vejo muito esse movimento, tanto do profissional quanto dos pais. Exato. Eu vejo muitos pais que, assim, não procuram ou acham que simplesmente o que o profissional vai fazer é o suficiente, não é. E trazer esse entendimento, eu sempre bato na tecla disso aqui, Padre. Sempre, sempre, sempre. Mãe, pai, independente da sua condição financeira, porque muitos não têm condições, plano de saúde está difícil, está cada vez mais difícil. Então, você hoje pagar um tratamento bom, a gente sabe que não é fácil, mas dentro da sua condição, você tem que dar o seu máximo. Tem que dar. Você falou algo muito, muito real, tá? O que nós presenciamos diariamente, né? Todo o processo, primeiro, que a família passa. Então, você realmente foi agraciada por Deus
né? Porque Sim. o luto e a negação é muito mais comum do que nós imaginamos. E tem mães que nem aceitam que estão no luto e na negação, Exatamente. né? Ou não sabem, ou não estão conscientes para isso, Sim. né? Eu mesma atendi uma mãe que por 3 anos que a criança esteve comigo, os 3 anos ela negava e ela não aceitava. Então, um luto muito profundo. E aí isso leva muitas mães à depressão, enfim. Isso. E uma sequência de situações. Outra coisa que a gente vê muito, mãe solo. Ontem, eu cheguei de Uberlândia, eu estive com uma das mães lá. Eu falo assim, eu falei para ela antes de ontem, falei, eu conto o seu caso sem contar o nome. Ela falou, pode contar. Que muitos desafios, quando o filho nasceu, porque era um bebê que chorava muito. E esse marido um dia virou para ela e falou só assim, manda esse menino calar a boca, um bebê. Meu Deus. Ela não imaginava que a criança era autista, era um bebê, Sim. sabe? Mas era um bebê diferente. Exato. Era um bebê que só chorava. Uhum. Então, conversando com essa mãe antes de ontem, quando ela chegou, eu me lembro como se fosse hoje. Ela chegou, e ele muito pequenininho, mas ela nunca teve também esse processo de negação. Ela sempre foi muito para frente. Falou assim, eu não quero saber, mas ele vai dar certo. Uhum. E eu acho que é isso que essas mães precisam. Exatamente. Ele vai dar certo. Isso aí. O diagnóstico, o autismo, tem cura? Medicina diz que não. Exato. Hoje. Hoje. Exato. Mas, vamos lá. Então, o que é preciso? Eu falo sempre de algo, Francine. Falei com... Tive agora, porque eu tive contato com as mães, né? E aí eu fico doida querendo ficar lá no meio delas, porque eu amo isso, de verdade. De chegar, de conversar, de ver como que está mesmo, né? Elas estão sendo atendidas por outros profissionais do Instituto, mas esse elo. Sim. É o que você falou, está na recepção muitas vezes, sozinhas. Sozinha. Né? Então, lá a gente tem esse cuidado de estar além da recepção, muito além disso, mas o acompanhamento parental, todo esse trabalho com os pais. Né? Então, assim, o que acontece? O acolhimento dessas mães. Então, mais do que isso, eu falo uma coisa, Francine, toda mulher ela tem uma fonte inesgotável de força e poder. Tem. Que poder? Não é esse empoderamento. Não. É um poder que vem do alto. É uma força que vem do alto. Sim. E quando nós usamos isso a nosso favor, nada para uma mulher quando ela quer vencer diante de Deus. Não para. Né? Não. Eu acredito nisso. Sim. Então, assim, eu já vivi... eu não tenho filhos autistas, né? Mas eu já vivi inúmeras situações da minha vida que a única coisa que eu pedi era, Senhor, só me permita ficar de pé e avançar. Isso. E me dê força. Então, isso que você está me contando da sua história, né? Eu já conhecia algumas coisas que você já tinha me contado. Mas, infelizmente, são poucos pais que realmente tomam esse posicionamento. Então, nós precisamos que mais pais tenham esse posicionamento. Exatamente. Sabe por quê? A clínica, ela não faz milagre. Não faz. Eu acredito muito na tríade família, escola e clínica. Isso aí. Certo? Então, precisa ter uma junção. É o que você falou. Essa criança vai ficar na clínica. Por mais que ela fique 2 horas, porque eu tenho crianças lá que ficam 3 horas na clínica, 4, Sim. até mais. Mas tá bom. E na hora que volta para casa? E na hora que vai para a escola? Isso aí. Nós precisamos generalizar tudo que está sendo aprendido ali. E eu sempre oriento as mães que estão conosco. Façam cursos na área do autismo. Isso aí. Tem faculdade? Faz uma pós na área do autismo. Faz um curso prático na área do autismo. Até para saber, Francine, se aonde você está levando o teu filho está fazendo um trabalho sério. Exatamente. Para você saber cobrar. Porque tem tantas mães... A gente escuta cada coisa tão absurda. A mãe chegar e contar algumas coisas e falar assim, mas então, porque se essa mãe tivesse o conhecimento, ela ia falar, não, tá errado. Exatamente. Tem alguma coisa errada. Isso aí. Então, assim, esse trabalho, a clínica, eu falo que é muito mais do que uma clínica. Ela precisa ser extensão da casa. Tem. Né? Total. Ela precisa ser extensão da casa, da família atípica. Tem. Esse acolhimento faz toda a certo? diferença. Então, por exemplo, a psicologia, principalmente, que é uma área que vai lidar mais com emoções, com comportamentos, ela precisa estar com essa família envolvida. Mas acredite, não são todos os pais que querem esse acompanhamento parental. Eu imagino. Por mais que você direcione, por mais que você fale da importância, infelizmente. E aqui a gente não está para julgar nem criticar, Sim. cada um tem uma realidade, como você falou. O tratamento de autismo ele não é barato, Não é. ele não é fácil, não é para todos, e infelizmente, não adianta dizer.
Não. Mas aí, se eu tenho uma mãe por trás, uma família por trás, que está buscando, porque hoje a gente tem muita coisa gratuita. Eu mesmo, no nosso instituto, 3 vezes na semana, sai pequenos vídeos com coisas importantes, porque a gente não põe nada lá só para colocar um vídeo. São coisas que são muito importantes, sim, sabe? Então, assim, busque por isso. Isso aí. Porque por mais que, às vezes, a condição financeira não está a melhor para fazer o tratamento que gostaria que fosse feito, deixa eu dizer uma coisa para você. A casa, ela sempre foi e sempre vai ser o ponto de apoio maior. Sim. Então, ótimo, profissionais capacitados, habilitados, a gente sempre fala isso. Sim. É muito importante. Um profissional hoje, para trabalhar com criança autista, ele não pode ser só um profissional formado na área. Sim. Quando eu comecei a atender, eu falei, meu Deus, espera aí, deixa eu entender que mundo é esse. Então, fui me especializar, fui fazer fui fazer cursos nessa área, sou especialista em aba também. Para quê? Para a gente entender o que estava acontecendo. Então, precisa especializar, precisa de tudo isso, precisa dos profissionais sabendo o que estão fazendo. Isso é fato. Sim. Mas se tem uma família por trás, que sabe aonde vai chegar com o filho. Exatamente. Eu escutando 2 mães antes de ontem, que estão conosco antes do Instituto acontecer, que eram da minha agenda lá atrás. E uma delas até gravou um depoimento para nós essa semana e ela falou, Patrícia, como foi importante o direcionamento. Exatamente. Mas, Francine, foi o que eu falei para ela. Como foi importante você ouvir e praticar em casa o que nós direcionamos. É isso aí. Sabe? Então, é uma junção. Isso aí. E outra coisa que eu acho que é muito importante, a gente até comentou sobre isso lá, vista e visão. A vista é um diagnóstico, a vista é o comportamento disfuncional, a vista é a criança não estar falando, a vista é a criança com seletividade alimentar, isso é a vista. Qual que é a visão que é construída dessa criança a longo prazo? Nós precisamos ter visão a longo prazo dos nossos filhos. Exatamente. Independente se é atípico ou típico. Isso aí. Eu preciso gerar profecia. Eu preciso saber aonde o meu filho vai chegar, porque todos nós temos um poder, nós pais, temos um poder, uma autoridade sobre os nossos filhos, independente de transtorno. Exatamente. E aí, é claro, fazer o que tem que ser feito todos os dias, sabendo para onde está indo. Sim. Eu tenho um testemunho até muito forte em relação a isso. Né? Eu desconfiava desde os 8 meses de vida e tal, exatamente, um bebê diferente. E aí, o que me incomoda também muito é que hoje em dia as pessoas normalizam tudo. E é o que eu falo. Se não está dentro do que é esperado de um desenvolvimento de uma criança, sim, vai investigar. Sim. Pode não ser nada. Ok, graças a Deus. Mas sempre, vou esperar. É tempo que você perde. É isso. Eu costumo dizer assim, o estímulo serve para... Se for autismo, serve. E se não for, também serve. Se não for, serve. É isso aí. Terapia está aí, é bom. A criança desenvolve. Eu sou super a favor. E eu, com 8 meses, comecei a desconfiar. E o diagnóstico veio com 2 anos. Com 2 anos, antes de 2 anos, eu já comecei com a fono, que fez uma total diferença, que ela ia na minha casa. Sim. Esses dias não, tem um tempinho aí atrás, eu até postei no meu Instagram a metodologia que ela trabalhava, porque meu filho, ele era não verbal, ele começou a verbalizar com 4 anos. Sim. Então, até lá, a gente tinha que ter maneiras para se comunicar. Claro. Então, a gente trabalhou com a metodologia do CARD, e, assim, é algo tão barato. Sim. Eu até mostrei que no meu eu fiz num um quadrinho de giz, vê esse quadrinho verde. Sim. Aquele negocinho velcro. Sim. Colou em cima e embaixo, ela viu as fotinhos, botou com contact mesmo, você faz, ela encadernou, e ali a gente trabalhava com ele. Eu tinha na minha cozinha, aquele velcro você compra em qualquer lugar. Então, assim, algo tão prático, né? E quando veio o diagnóstico, né, eu passei por 3 neurologistas e um psiquiatra. E um desses neurologistas era uma muito famosa no Rio, que na época a consulta foi mega cara, né? Há 8 anos atrás foi muito caro. Eu falei, vou passar. Era a Bambambam, vamos botar assim, né? Era referência. Só que eu sempre trabalhei com o meu filho em casa e com as terapeutas. Então, quando eu descobri, eu fiquei louca do estímulo. Então, eu ia nessas lojas e só comprava jogos
que eu ia estimular, era quebra-cabeça. Tem a Melicine Ducking, que é de encaixar. Eu comprei vários, eu tinha uma caixa. E quando ela acabava a terapia, eu ficava com ele. Mais uma hora. Mais uma hora. Não pode botar muito, porque a criança também chega. E quando eu passei por essa neurologista, ela não deu o diagnóstico. Ela só falou que ele era metódico. Porque, além, ele gostava das coisas muito certinha, tinha questão de roupa, que não podia. Ela falou, não, ele é metódico. Ele não está. Porque ele vinha num boom de desenvolvimento. Uhum. E aí, quando eu passei com ela e ela falou, foi legal, foi, mas eu, na hora, não aceitei. E aí, eu fui para as terapeutas. Falei, olha, era Dadá. Imagina se você para. Eu fui para as terapeutas. Falei, Dadá e Isabel. Falei, vamos lá. Eu tinha um grupo com elas. Eu falei, se a neurologista falou que não, mas, meninas, desculpa, eu não estou em paz. Porque eu sei o que meu filho passa. E eu sei que existe... Ele estava num momento de evolução. E eu vivi durante anos com ele a evolução e a regressão. Sim. Então, Muito eu, comum. assim, muito. Muito comum. E é um conselho que eu dou, eu já cansei de dar esse conselho para muitas outras mães que já estavam descobrindo diagnóstico e vinham me perguntar, eu falava, gente, não desista. Você vai falar para o seu filho, isso daqui é um copo d'água. E ele vai fingir que ele não está vendo. E você vai todo dia, isso aqui é um copo de água, isso aqui é um copo de água, isso aqui é um copo de água. Ele vai chegar e vai falar para você, isso aqui é um copo de água. Então, não desista. E eu fui, levei isso para ela e falei assim, gente, eu sei. Não é que eu esteja esperando, né, o negativo ou o lado ruim, não. Mas eu já entendia. Tem uma coisa, só te... Uhum. A mãe, eu falo que o melhor diagnóstico é dado pela mãe. Exato. Se ela estiver atenta Isso à educação do filho, a mãe, ela sabe. Isso aí. É muito difícil, não. A gente sente que tem alguma coisa. Exatamente. E eu sabia. E é claro que as terapeutas, elas falaram, Francine, quem dá diagnóstico é o médico. Sim. E a gente, né, ele passava sempre em acompanhamento. Ela falou assim, o que a gente pode falar? Eu já tinha o diagnóstico de uma, Sim. de duas, do psiquiatra, e ela que falou que não. Falei, ok, vamos continuar. Continuei, ela, vamos continuar. Se passou 2 semanas, não foi nem muito, passou-se 2 semanas, e ele, pum, regrediu. A poda. Aí eu fui e falei assim, olha aí. Aí elas vieram e falaram, a gente não pode ir contra o médico. Mas eu sabia que era. Mas eu não posso ir contra o que o médico vai falar, que é ele que dá o diagnóstico. Aí entra uma coisa muito importante, tá? Porque você falou, olha, estímulo, estímulo, estímulo. Muitas vezes, no pico do estímulo, essa criança já deu uma melhorada. Não, agora tá bom de terapia, deixa eu descansar. Não é momento de descansar. Não é. Porque se vem a poda e essa criança está continuando a ser estimulada, ela tem um impacto, mas ele não é tão forte quanto uma parada. Sim. Então, por isso que é tão importante o persistir que você está falando. Exatamente. É muito. E o outro ponto também, ele sempre gostou de Galinha Pintadinha. E tem a música do ABC, da Galinha Pintadinha. E é por isso que eu dei o exemplo do copo de água. Minha irmã, ela é professora e ela sempre... ele sempre foi muito estimulado. Minha mãe é professora, minha irmã é professora. Maravilha. Eu cresci nisso, eu ajudava minha mãe dando aula. Não concluí, mas a minha formação, né, faltando um período, era de português e literatura. Então, ele sempre foi muito estimulado nessa parte. E na Galinha Pintadinha a gente falava, olha, G de galinha, G de galinha. Ele olhava e, literalmente, parecia que ele estava nem aí. E G de galinha, a gente falando, em um belo dia ele, olha, G, gainha, que ele não falava direito, a gente está vendo? E eu sempre conto esse testemunho porque não desista, o estímulo tem que vir. O Júnior, em 2020, no início de 2024, que eu parei com a fono com ele. Até o início de 2024. É isso. Ele continuava, já fala,
não precisava para a fala, mas na comunicação. Sim. Então, já entra todo um outro. Não é só, porque fono não é só para ensinar. Não, Porque é a eu comunicação. tinha essa visão. Aham. E aí, quando eu via fono, o Átila, ele ficava brincando. Poxa, eu estou pagando para ela ficar brincando. É uma E, brincadeira séria. exato, eu falava assim, ó, é nessa brincadeira É. que ela consegue. É. E foram anos ela brincando, brincando até sair, através dessa brincadeira. E depois, quando ele foi crescendo, foi um outro. Então, em 2024, no início, que ele parou de fazer a fono. Persistência, vamos lá. Sim. Eu tenho uma mãe, assim como você. E essa criança é a Gabi. Eu não vou dar o restante, mas é uma mãe querida, que eu amo de paixão. E essa mãe, assim como você, chegou e a gente estimulando e nada. 2 anos estimulando e a fala não acontecia. Só que tem uma coisa, existe uma força muito grande na persistência. E aí o que acontece? Olha, é água, é água, é água, é água. Aí a gente pensa, onde está indo tudo isso? Aonde que está isso que essa menina não reproduz? Só que a Gabi, quando falou, ela conhecia cores, Exato. os animais, os sons. Isso aí. Ela conhecia tudo aquilo que foi ensinado ao longo daquele tempo. Ele estava lá. Não é perdido. Não é. Uma outra mãe, Patrícia, sabe o que está fazendo? Sabe o que está fazendo com meu filho? Eu falei, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Sim. Há uns 3 meses atrás, encontro com ela e ela fala, Patrícia, ainda bem que eu não parei. Ainda bem que eu continuei. O filho já recebeu alta com TO, já recebeu com fono, agora está só na psicologia. Uhum. Mas por quê? Porque o autismo ele precisa dessa persistência. Sim. Muitas vezes, a criança atípica, ela não vai aprender da mesma forma que as outras aprendem, mas ela vai aprender. Sim. Então, pode ser que você precise repetir 1000 vezes a mesma coisa. Mas aquilo está ali. Eu falo que é um plantio. E uma coisa que eu falo, quando você planta uma semente, você fica lá cavando para ver se como que está lá de baixo? É isso. Isso aí. Então, você coloca a sementinha, rega, cuida e creia, acredite, porque vai brotar. Isso aí. E daqui a pouco vai dar fruto. E o que você falou sobre a visão, isso é muito forte, tem um poder muito grande sobre a vida dos nossos filhos. Eu sempre tive a visão que meu filho ia estudar, se formar, fazer faculdade, se ele quiser, também se ele não quiser, trabalhar, ter uma família, ter amigos. Eu sempre tive essa visão. E eu nunca tive dúvida, Patrícia. Exato. Nunca tive dúvida. Quando vinham, porque vem muito questionamento. E as pessoas questionam, perguntam. Inclusive, eu tive muito questionamento quando eu engravidei da Mariana. Porque, né? A chance é grande, né? Exatamente. Tem 50% de chance. Sim. Da outra. E eu sempre falei assim, não tenho. Meu filho está aí, é uma benção. E se tiver outro, vai ser uma benção. Do mesmo jeito. E eu estou mais preparada ainda. Sim. E eu sempre tive assim, você ter a visão e profetizar sobre a vida do seu filho faz diferença. Sim. Então, eu sempre tive e falava para todo mundo, você não tem receio? Não, eu sei que meu filho vai. E não falava. E é desesperador. É desesperador. É aquela história que eu sempre escuto. Já escutei muito isso. Eu só queria ouvir mamãe, eu só queria ouvir papai. Exatamente. E você não escutar, e você vai passando por aquilo, é uma angústia, você fica desesperada, fica. Falar que não, você fica desesperada. Meu Deus, quando... E vem os questionamentos, quando que ele vai falar? Sim. Né? E você descansar no Senhor e ter essa fé, não são todas que têm. E deixa eu dizer uma coisa, o maior desafio para mim, no meu caso, era transmitir isso daí para as mães, esse descanso. Porque a gente, enquanto fonoaudiólogo, quando que vai falar? Não está resolvendo, não está falando. Mas é porque está lá debaixo da terra. Exatamente. Está incubadinho ali. E quando vem tudo, né? De uma Porque vez. não começa... Com 4 anos que ele começou a falar, ele não começa a falar igual um bebê. Não. Não, é isso. É tudo. É isso. É tudo. Isso. Aí você vê tudo que foi dado, ele está reproduzindo. E uma coisa que até conversei com essas 2 mães lá essa semana. Eu estou falando porque está muito fresquinho, então foi algo que realmente a gente falou, essa visão e essa vista. E aí a gente, lembrando de como que foi o início de tudo, e aí eu falei para elas, agora, a visão da adolescência
Ai, nossa. A visão da vida adulta, da faculdade, da profissão do teu filho, da tua filha. Sim. A visão dele, dele casando e você sendo avó. Exatamente. Então, é sobre isso. É sobre gerar esperança. Exatamente. Sabe? Porque a desesperança, o mundo está cheio. Nós precisamos de mais pessoas envolvidas nisso. Eu Você sempre sonhar, falo respeito, isso sabe? aí. Por isso, por essas pessoas, respeito. Por quê? Porque são tão capazes quanto nós. E se você for analisar, porque eu costumo falar, na minha época, né, na sua época, não era comum. Não. Não era comum. Eu fiz faculdade, eu não vi autismo na faculdade. Exato. 2007. Eu não vi. Poderia ter, porque às vezes não era diagnosticado. Sim. Né? Acredito que sim. Mas eu não tratei nenhuma criança autista na época de estágio de faculdade, logo depois que formei. Sim. Não. Assim, não existia um diagnóstico. Não existia. Falava que as pessoas, metódico, tem mania, tem Retardo isso. mental, no caso de DI. Exatamente. Mas não era. E você vê hoje tantos adultos Sim. que quando, assim, é algo até meio maluco, né, da nossa cabeça, que quando eu descobri o diagnóstico, eu começava a olhar, inclusive outras crianças e adultos, eu falava assim, tem. É foco, né? É porque agora você conhece. E o quantos pais a gente tem lá hoje que, após o diagnóstico do filho, descobrem que são autistas. Muitos. Sim. Muitos. Sim. E quantos pais que passaram uma vida inteira sem conhecer a si, sem entender. Eu tenho uma mãe que uma vez falou assim com uma das nossas terapeutas. Assim que ela descobriu o diagnóstico, nós não tratamos adultos lá, mas essa mãe, por estar conosco com a criança, e nós vimos o desafio, a terapeuta ocupacional falou, deixa que eu vou auxiliar. E nesse momento, essa mãe relatou para ela, me ajude a não deixar a minha filha órfã. Um pedido de socorro, literalmente. Sim. Porque ela falou, a vida inteira eu estou preso nessa... É literalmente uma prisão de não me entender, de ser a diferente, de ser a que ninguém gosta, sim, de não, sabe? E foi relatando. E essa mãe se descobre em arte, na pintura, sabe? Então, quantos adultos autistas nós temos que não sabem quem são, por que estão agindo daquela forma, sabe? E às vezes, muitas das vezes, vem a criança, na hora que vem a criança, esse adulto descobre. Eu fui numa consulta com a neurologista do Júnior e ele foi diagnosticado não só com TEA, mas com TDA. Ele não tem o H do hiperatismo, mas ele tem o déficit de atenção. E aí, na consulta, eu sempre tento trazer o pai. Átila, vamos, é corrido, mas eu acho importante você estar... No tratamento, no geral, eu dou, mas nas consultas eu gosto, porque a gente recebe direcionamentos, e o direcionamento tem que ser para a família. Sim. Aí, lá na consulta, a neurologista falando, e ele assim, paradinho, sabe? Nossa, ele está prestando bastante atenção. E aí ele, doutora, eu posso ser diagnosticado? Aí a doutora riu, ele brinca, né? Ele é muito brincalhão. Ele, não, tudo que a senhora está falando sou eu. Aí ela riu e tal. Ele, tudo que você está falando que ele faz, sou eu. E ele se identificando. Mas não fechou, né? Não, porque aí ela não atende. Ele agora vai passar pela consulta, né? Você sabe que os estudos mostram que 81% vem dos pais e 33% da mãe, né? Ali. Base genética, Exatamente. E aí ele ficou assim, eu falei... E acontece, eu já vi, assim, eu comecei a pesquisar bastante, e muitas mães são diagnosticadas através dos filhos. Traz o entendimento, como você falou. Porque, como a gente não tínhamos conhecimento, né? Hoje as crianças, elas são... Eu digo que são privilegiadas, sim. Porque elas são entendidas, elas têm os tratamentos... Independente, mas a gente sabe. Então, se você vê hoje uma criança gritando em um aeroporto ou em um determinado espaço, claro que tem muitos que não têm essa empatia, mas muitos olham e falam assim, peraí, vamos entender, sabe? Mas nós passamos, na nossa geração, passou por tudo isso sem ser compreendido, sendo julgado, sofrendo bullying,
Porque determinadas coisas, até pelos pais. Os pais brigavam, os pais não aceitavam. Crianças que tiravam, de repente... a pessoa repetiu tantas séries. O que está acontecendo? Não é corpo mole, não é porque é burro, não é porque... Não, é porque tem uma dificuldade. Exato. Então, quantos não têm um diagnóstico fechado? Quantos que não sofreram? Como que você deu o exemplo dessa mãe. E como tantas outras têm, que não se identifica, que não sabe. E aí tem uma guerra interna, porque você luta para estar nos padrões. Exato. E você não vai conseguir. O diagnóstico é libertador. Exatamente. Ele é libertador. Por mais desafiador que seja, ele é libertador. Porque aí você sabe onde você vai colocar a planta dos pés dali para frente. Isso aí. E o que precisa ser feito para caminhar, vai descobrindo, vai buscando e vai dando certo. Isso aí. Agora, quando não se sabe... Então, por isso que é tão importante não se fechar. A gente sabe que o processo emocional é complicado, principalmente no início do diagnóstico, mas o quanto é importante não se fechar para isso. Sim. Porque quanto antes a liberdade vem a partir do diagnóstico. Eu acredito muito nisso. Eu também. Eu falo até em relação à Mariana, né? Eu falo que eu me reinventei. Tive que aprender a ser mãe dela. E durante muito tempo eu achei que tinha algo com a Mariana, tanto é que eu trato ela desde novinha com neurologista, ela passou por psicólogo, ainda preciso, eu acho que ela precise, mas eu já entendi que a minha filha ela precisa, porque é aquilo, terapia não é só para criança típica. Não. Você precisa, tem crianças aí que têm, de fato, um gênio mesmo, que precisa ser controlado, que nem sempre a família... Nem tudo é autismo, né? Nem tudo é autismo. Então, assim, você ter um direcionamento, você saber... Então, a minha luta, né, eu sempre falo, não é você quer ter um diagnóstico... Sim, eu quero, porque eu tenho que saber qual é o tratamento certo que eu vou dar para o meu filho. Sim. Qual é? É isso aqui, igual... Ele foi diagnosticado ano passado, né, 9 anos, com o TDA, que eu comecei a observar. Né? Eu comecei a falar, não, isso não é do autismo. Tem algo que não é só. Exatamente, falei, não é só do autismo. Então, eu comecei a observar determinadas coisas que ele ia fazendo. Na escola, ele é um garoto extremamente inteligente. Né? Comecei a ver, ele é inteligente, mas na prova... ele teve um rendimento ruim. Eu falei, o que está acontecendo? Atenção difusa. Entendeu? Então, o que eu posso fazer? Isso. Eu falei, claro que, se eu sei que meu filho não está aprendendo, mas você pega uma prova, que seu filho tirou, sei lá, 5, e você passa para ele, você começa a perguntar, e ele te fala tudo. Sabe. Eu falei, tem algo. Então, eu comecei a analisar, a ver e levei. Quando eu levei para a neurologista e para a psicóloga, porque primeiro eu levei para a psicóloga, eu falei, Nath, eu estou achando e desconfiando aí de um déficit de atenção, por causa disso, disso, disso. Ela, Fran, a partir desse ponto, porque é aquilo, ela está um dia da semana, 1 hora com ele. Nessa 1 hora com ele, ela está trabalhando outros pontos. Nem sempre ela vai perceber isso. A escola, sim, pode perceber no rendimento de uma prova e vai trazer para mim. Mas também a escola pode falar, está dentro da média e não vai perceber. Então, cabe nós, como pais, observar. Exato. E aí foi onde eu comecei, eu falei, vou para neurologista, isso, está acontecendo isso, o que pode ser? E aí vem mais uma série, vamos analisar isso, aquilo, faz que a neurologista vai, fica com ele, faz teste. E, de fato, foi fechado. Então, assim, não é que eu estou correndo atrás de diagnóstico para ter isso. Não, eu quero saber o que eu vou tratar meu filho. Se não é o TDA, ok, então é do TEA. O que está acontecendo para que ele possa estar? Não, é TDA, então como que é? Então, hoje ele faz prova separado. Sim. Ele tem ali... ele nunca precisou de mediadora. Né? Mas nas escolas sempre tem auxiliar, então tá ali, se perceber que ele tá, né, estojo, elas pediram para não botar estojo, porque no estojo ele ficava brincando. Qualquer coisa distrai, né? Tudo na prova. Por que ele sai da prova? Porque quando um termina, a ansiedade dele, ele quer terminar primeiro. Então ele fazia de qualquer jeito. Se um levantava, acabou. Ele se desorganizava e não conseguia, travava. Então, eu falei, vamos tirar. E tirei e foi assim, um boom. Então, e tudo isso que você está me falando, se você não está presente,
Eu sempre falo, conheça o seu filho. Isso aí. Esteja presente para o seu filho. Isso aí. Porque se está com uma psicopedagoga, pode ser que ela preste atenção, tá? Sim. Né? No caso do TDA, principalmente, e da questão o saber a matéria e na hora de passar ali, não dá conta de passar por causa da distração mesmo, que o próprio TDA traz. Mas aí entra, novamente, se a mãe está presente, se a família está presente, nós conseguimos acelerar todo esse processo, olha só. Porque talvez ele ia ficar taxado como uma criança de nível baixo, que passa na média. Exatamente. Sendo que o potencial dele é gigante. Isso aí. Né? Então, a importância de estar muito presente para tudo isso. Sim. Pode ser que um bullying até Exato. Não, só tira 5, só tira 6. Isso aí. Não, mas o QI dele está lá em cima. Mas aí na hora de fazer a prova. Então, gente, presença da família é inegociável. Sim. É inegociável. Em todo o processo, Fran. Sim. Em todo o processo. E eu fico ouvindo assim, eu fico maravilhada. Por mais mães assim. Exato. E é sobre isso, né? Isso que nós estamos querendo fazer aqui, né? Mães, acordem. Essa é minha luta. Mãe, você pode. Você é capaz. Eu sempre levanto isso, Patrícia. Você tem força e vai tirar ela de onde você nem imagina. Exatamente. Como você falou, hoje em dia você vai no YouTube, você joga assuntos, vão ter lá várias técnicas, várias coisas. Muito baratos. Exato. Tá? Se você quiser, é a sua vontade, é o seu querer. Eu quero fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. É isso. Eu sempre levanto essa bandeira aqui, porque muitos podem falar, para você é fácil. Você tem condição de pagar um tratamento? A fono ia na minha casa? Ia na minha casa, sim. Mas se eu não fizesse a minha parte, meu filho hoje não seria quem ele é. Se eu não estivesse ali, meu filho hoje não seria quem ele é. Coisa, Frank, o dinheiro não paga. Não vamos ser assim, hipócritas de dizer que ele não facilita. Muito, tá? sim. Não é sobre isso. Mas eu já vi resultado de mães com pouco recurso. Patrícia, eu só vou fazer uma sessão, porque é o que eu posso. Sim. O que eu preciso fazer em casa. Isso. Eu já vi resultados com isso. Tá? Nesse formato. Então, eu já vi tanto do outro lado, quanto eu já vi do lado de cá também. Sim. Então, é o que você falou. Desde que a gente pegue para fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Eu não vou negociar isso. Espera aí, tem alguma coisa errada. Que nota é essa? O que é isso? O que está acontecendo? Exatamente. Porque vai muito de época dessa criança. Às vezes, o foco agora precisa ser na psicopedagogia. Já foi na fono, enquanto estava com um atraso de fala muito significativo. Já foi na terapia ocupacional, por quê? Porque não conseguia ouvir barulho muito forte, então a sensibilidade auditiva era muito grande. Sim. Então, qual que é o momento do filho? Qual que é o momento do que a criança está passando? Qual que é o foco que precisa ser dado? Isso aí. É comportamental? Então, é o ABA nesse momento? Isso. É ele que vai ajudar? Então, vamos intensificar isso daqui e, às vezes, reduz um pouquinho. Porque também não é só... Vou colocar essa criança 40 horas na semana. Não é isso, gente. Não é isso. É importante, é tudo certo, mas o que é mais... Um sono restaurador. Essa criança tem rotina? Exato. Essa casa tem rotina? Sim. Sabe? Essa casa tem limite? Exatamente. Ou está todo mundo na tela? Não gosto nem de trazer isso aqui, porque eu sou bem resistente com tela. Sim. Sabe? Eu acredito que você falou um momento aqui. Patrícia, eu comprei brinquedos. Eu costumo dizer que o interessante... Eu sei que às vezes não são todos que podem, mas o interessante é ter uma mini terapia em casa. E os brinquedos mais importantes para essas crianças são os brinquedos que não estão prontos, que você tem que criar, que você tem que montar. É os antigos da nossa época. Exatamente. Que não dependia só de você dar um clique e tá tudo certo, aparecer tudo bonitinho. Não, eu preciso montar uma casa. Sim. Eu preciso montar um Lego, eu preciso montar... Entende? Um quebra-cabeça. Porque isso tudo mexe. O brincar sério. A terapia brinca. É só assim que nós conseguimos resultado com eles. Com criança não tem outra forma. Eu não vou sentar com ela e vou conversar. Não, nem vai, né? Mas partindo do pressuposto que é uma brincadeira séria. Isso. E que se os pais dão continuidade a isso em casa. Minha amiga, não tem nada que não se resolva. Exatamente. Eu acredito fielmente nisso. E não é utopia. Eu vejo isso acontecendo lá. Eu ia falar isso. Você vivencia isso. Eu vejo isso acontecendo. Então, você tem autoridade para você falar. Se você fizer isso, você vai ter.
Eu tive uma criança que ela não dava conta de fazer o encaixe. Aquela pecinha de quebra-cabeça, aquele mais simples, quadrado, triângulo, círculo, sabe? Aqueles mais... Sim. Ela não dava conta de pegar. Então, eu tinha que ir na mãozinha e fazer isso daqui. É a mesma Gabi que eu falei. Era isso daqui e colocava, ela não dava conta de encaixar e a gente foi. Esse foi a primeira sessão, o primeiro momento com ela. Mãe, é assim. E a mãe em casa, todo dia. Então, eu via esse resultado de uma sessão para outra. Porque, às vezes, ela ia lá comigo e ficava 2 horas um dia, 2 no outro. Um atraso bem significativo de fala. Mas, na hora que a mãe pegava... Patrícia, o que tem isso aqui a ver? Tem tudo, porque é o brincar. É a partir dali que, daqui a pouco, eu vou trazer triângulo, círculo. Ah, é vermelho. Ah, é azul. Sim. Então, tem tudo a ver? Tem. É todo um processo. E nós usamos o brincar e os brinquedos mesmo para isso. Os brinquedos que fazem com que essa criança se movimente e não fique aqui, ó, paralisado. E eles gostam, né? Muito. A gente está nessa era. Sim. Mas aí tudo tem limite. Exatamente. Sabe? Até para nós, né? Exatamente. Eu falo por experiência própria, né? Eu tive um problema grande com a Mariana no ano passado, até o meio do ano. Com a minha correria, ela ficava em casa com funcionária, e aí ela estava com muito acesso ao tablet. E aí eu tinha uma criança impossível em casa. Eles ficam mais agitados? Muito, muito. De pular, bater no irmão. E aí eu estava tendo um problema grande, porque o descontrole dela afetava ele, e aí ele me gerava um descontrole, a qual a organização dele é mais difícil do que a dela. Sim. E eu falei, não, chega. E eu tirei. Tirei. Falar que eles não usam? Usam. Quando eu vou fazer uma viagem, aí eu deixo, vai lá. Reduzido, né? Exatamente. Mas, assim, no dia a dia, não. Eu escondo, eu nem carrego mais o tablet dela. E, assim, a minha filha, do meio do ano passado para cá, ela virou outra criança. Outra criança. Já aconteceu de criança ir para a sessão, isso eu vivenciei com um paciente meu, e chegar, sentar, tá sentadinha esperando o atendimento, né? E aí eu chegar para pegar e ela tá com o tablet na mão e ela não, acabava entrando, que a gente dava um jeitinho, entrava, mas não rendia nada. Por quê? Porque lá dentro eu não tinha o tablet para brincar, ela tinha que criar, ela tinha que se esforçar, ela tinha que montar. Sim. Até que eu conversei com essa mãe e falei, por favor, não me traga esse tablet. Porque dali para frente, quando a mãe parou com o tablet, essa criança entrava, essa criança brincava, essa criança produzia, ela se desenvolveu de uma forma, assim, muito rápida. Sim. Então, a gente está aqui, é o que eu falei, a gente está para ditar regra. Eu sempre falo com os pais, não vou ditar regra. Mas você quer pela via fácil ou pela via difícil? Exatamente. É só sobre isso. Exatamente. Sabe? A gente sabe que eles estão aí na era da... Né? Não tem algumas... muito... Exatamente, você conseguir tirar. Você não consegue. Tem escola hoje em dia, utiliza, então não tem como você falar assim, vou proibir. Mas o que você puder evitar, evite. Agora, te falo uma coisa, uma criança, atraso de fala significativo, muito pequena, é um estrago. É um estrago. O tablet, o telefone, seja o que for, é um estrago. Sim. Tá? Porque o estímulo ele precisa ser feito em tempo integral, nesses casos, principalmente. Mas a gente não está para ditar regra, a gente não está para... Não é sobre isso. Mas existe um caminho que não é tão fácil e existe um caminho muito difícil. Eu costumo dizer que esse caminho... Porque é muito prático. A criança fica quieta por um tempo. Porque daqui a pouco você chama para fazer uma coisa, ela já não quer, ela está estressada, ela está nervosa, ela está agitada. Porque gera um super aceleramento nesse cérebro. O doutor Augusto Cury já fala sobre isso. Tá? Então, gerou esse super aceleramento. Ah, é TDAH. Não, não é TDAH, minha amiga. É só uma rede, exposto muito tempo à internet. Exatamente. Porque, deixa eu te falar, hoje eles nem veem mais nada. Eles só fazem assim. Exatamente. Cadê o não foco? Assiste um vídeo. Não. É diferente de você botar para... Vamos assistir um vídeo, um filme, né? Vou ali, vou assistir, vou ver alguma coisa, vou ler vou assistir alguma historinha. Não. E hoje YouTube tem, Instagram tem TikTok, tem todas essas coisas. Porque se não for, não tem Instagram. Tá, ok.
No YouTube tem aquele que eles ficam lá só assim, tum. Me veio algo aqui, tá? Pode ter mãe que às vezes vai falar assim, mas é porque ela não sabe da minha correria, ela não sabe do meu desafio diário. Elas podem estar pensando isso. Ok, a gente sabe que cada um tem a sua realidade, tá? Mas a gente pensa o seguinte, quando a gente pensa assim, vai estimular o seu filho em casa, não é sobre a quantidade, muitas vezes, do tempo. Sim. Mas é sobre você parar e tirar tempo com ele. É 30 minutos que eu tenho? Isso Porque, aí. às vezes, tem mãezinha que vai chegar em casa 18, 19 horas. Sabe, Fran? Sim. De um dia intenso. Sim. E aí você vai virar para mim e falar... Patrícia, vai virar para mim e falar que eu tenho que fazer sessão com meu filho, eu tenho que ensinar o meu filho, sendo que ele já passou, às vezes, várias horas em terapia. Sim. Tá? Mas aí é o seu tempo de conexão profunda com o teu filho. Isso aí. E você pode fazer desse tempo um tempo de aprendizado. Exatamente. Então, mas ele pode ficar no telefone? É o que a gente falou, a gente não está aqui para... Deixa, mas... Tenha isso. Não perca esse tempo com a sua criança. Sim. Lá na frente isso vai pesar. Vai. A conta vem. Muito. A conta não fecha. Exatamente. Entendeu? Então, eu falo que sempre é o quê? Independente de ser típico ou atípico, tenha esse tempo. Sim. Tenha esse tempo. Eu ando num aceleramento muito grande por causa da unidade daqui e a gente está sempre tirando algum horário no fim do dia. Eu tenho uma filha de 13, né? Vamos fazer alguma coisa, filha? Então, vamos. E aí, a gente joga alguma coisa que ela gosta, ou a gente vê alguma coisa juntos na TV, alguma coisa que ela goste. Então, isso é muito importante, esse tempo. Esse tempo ali está só no braço. Né? Tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu também falo muito isso em relação até mesmo, né, as mães, quando tem o trabalho, a sua vida profissional e o seu lado materno, né? Sim. Que fica aquela coisa, eu não vou trabalhar culpa, fora. Né? Exatamente, né? A mulher, ela carrega a culpa de tudo. Por tudo. Por tudo. Não vou trabalhar fora porque eu tenho que ter tempo com meu filho, vou ficar ali, ou então não vou para o escritório, vou ficar trabalhando de casa, eu quero ficar mais tempo com meu filho. Só que ficar mais tempo, você está tendo tempo de qualidade. Então, é melhor você, de repente, sair, trabalhar fora, voltar, por mais que você esteja cansado, você tirar 1 horinha, 30 minutos que seja. Sentar, dar atenção para o seu filho ter o tempo de qualidade. Porque não adianta nada ele ficar grudado com você um dia inteiro e você nem olhar. Ou cada um de um lado. Exatamente. Isso é tempo de qualidade? Não é. Então, você ter esse tempo, ter esse momento, o que você falou, né, você chegar com sua filha, a gente tem filhos de diferentes idades, o que eu vou fazer com um, o que eu vou fazer com o outro. Filho, você tem 2 meninas, né? Eu tenho um rapaz de 24, eu sou avó, né? Nossa! Eu tenho uma netinha de 4 aninhos e tenho um rapaz de 24, é ele que cuida da unidade de Uberlândia. Uhum. E a minha mocinha de 13. Então, é uma diferença, menino e menina. Total. O meu quer jogar bola o tempo todo. Uhum. E a Mariana quer brincar de boneca. Então, é aquela coisa, ele quer jogar videogame e ela quer que eu vá brincar na casa da Barbie. Então, é você ter, né, esses momentos com cada um, de pegar... E o Cleiton mesmo, ele pontua muito. Você tem que ter um momento de qualidade com cada um. Hoje eu vou sair cada um é único, né? Exatamente. Hoje eu vou sair com você. Hoje eu vou sair com você. E faz uma diferença para eles. Sim. Porque quando você sai com os dois, a sua atenção é dividida. Acaba que você vai fazer uma coisa que um vai gostar, ou que outro que não tem como você fazer a mesma coisa dos dois. Às vezes um chama mais atenção do que o outro. Um é mais quietinho e o outro mais... Exatamente. E aí tem essa questão ainda. Também tem essa questão. Eu, no meu caso, eu tenho que balancear muito. Porque ele precisa muito, que ele precisa ser estimulado a todo momento. Ele precisa, por mais que ele seja todo para frente, faça as coisas, é independente e tal, mas eu tenho esse cuidado, porque eu sei que ele precisa ser direcionado. Já ela é pequenininha, mas ela é toda descolada, entendeu? Ela é toda autossuficiente, ela tem porque ela nasceu da pandemia. Então, tem muito essa coisa, quando de repente alguém chega, agora ela está bem melhor. Mas até os 2 aninhos, né, assim, era terrível. Ninguém podia chegar perto, porque ela parecia que ia entrar dentro de mim. Então, mas ela tem essa coisa de autossuficiente, ela é líder nata, ela vai... Então, eu tenho que me controlar muito para não achar que, por mais que... No normal, o caçula chama mais atenção do que o mais velho. No meu caso, eu tenho que ponderar, porque o meu mais velho requer uma atenção, mas ela também. Então, assim, é um desafio. Sim. E é um desafio gostoso, que a gente vai superando, a gente vai vendo, e não tem dificuldade. Qual lente que eu estou olhando para tudo isso?
Exatamente. Qual lente eu estou olhando? É tudo a maneira como a gente Independente de tudo que a gente falou aqui, qual é a lente que eu estou olhando? Exatamente. Seja o diagnóstico, seja o dia a dia, a vida, como ela é em casa. Exatamente. Né? Eu acredito muito que, como é que eu estou olhando? É um peso? Vai ser um peso, não vai ser pesado. Eu sempre falo, a jornada ela pode ser desafiadora, mas ela não precisa ser pesada. Exatamente. Bota uma rodinha nela e faz dela uma jornada de isopor sendo arrastada por uma rodinha. Exatamente. Como que eu faço isso? Fazendo diariamente, sem reclamar, sem murmurar, com foco naquilo que realmente é importante. No caso do autismo, o que é importante? Eu preciso que essa criança tenha autonomia, independente do nível de suporte. Isso aí. Eu preciso. Isso é forte que você está falando, que eu também pontuo muito, que eu falo que tudo tem a ver com a gente mesmo. Sim. Como que eu estou enxergando, como que eu recebo. Desde algo, eu posso vir e falar com você grosseiramente, como que eu vou receber isso? Tudo tem a ver com a gente. E tudo é uma escolha. Como que eu escolho? É minha visão. Eu escolho paralisar, ou eu escolho pegar aquilo ali, aquela velha história, né? Vou fazer, se a vida me deu limões, eu vou fazer uma limonada. Ou então, o que eu vou fazer? Então, tudo tem a ver com como que nós estamos recebendo, a nossa visão e a nossa escolha. O que eu escolho? Eu escolho ser o quê? Como que eu escolho levar essa situação? Né? É uma decisão diária. Né? É uma decisão diária. É uma decisão diária. Até mesmo quando a gente falou do luto. Ok, assim... Viva, né? Exatamente. Viva intensamente e viva. Aqui, ponto final. Isso aí. Não vou lutar contra, mas o que eu vou fazer para passar? Eu preciso... Se eu tiver de chorar, é o que eu costumo sempre falar. Quer chorar? Chora. Vai que você chore um dia inteiro. Exato. Chora tudo que você tem que chorar. Mas no dia seguinte, você vai levantar e eu estou pronta. Respira fundo. Acabou. É. Não fique com esse peso. Eu não vou, eu tenho que ser forte, porque a gente também tem isso. Eu tenho que ser autossuficiente, eu vou ser forte, eu não vou fraquejar, porque meu filho não pode ver. Não, ok. Seu filho não pode ver? Ser humano, beleza. Né? Mas tem o seu momento. Sim. Vai para o seu quarto, seu banheiro, tranca a porta e chore. Quantas vezes eu chorei? Porque quando uma criança tem uma crise, você tem que estar firme. Sim. E quando acaba a crise dela, e aí vem o seu desespero. Porque você está ali, você está lutando com o seu corpo, com todas as suas emoções, porque a sua vontade, dependendo da criança, é você gritar, é berrar, porque te leva mesmo ao extremo. Vergonha, dependendo do lugar que está. Exatamente. Que nem todos entendem. Nem sempre vai ter uma crise em casa, vai ter na rua, vai ter em determinado local. E depois disso, vem a sua. Parece que é uma carga, né? Bum! E se você não botar aquilo para fora e só ir colocando, você cada vez mais vai se corroendo. Eu quantas vezes ia para o meu banheiro, sentava, ficava em posição fetal e chorando mesmo, mas eu chorava, respirei, sair, né? Exatamente. E viver aquilo não é fácil. Falar que é lindo, né? Romantizar, gente, muita gente romantiza o autismo. Vamos lá, não é fácil, não é. É difícil? É. Você supera? Sim. Se você quiser, você vai superar. É tudo uma escolha. E aí entra uma outra coisa, Fran. Eu posso me tornar uma vítima pro resto da minha vida por causa do diagnóstico e fazer com que a minha criança ela seja também uma vítima. Ou eu posso fazer desta história uma história de superação e ajudar outras pessoas que estão começando lá atrás e não sabem qual caminho percorrer. Exatamente. Você falou tudo, Patrícia. Sabe? Exatamente isso. Antes de ontem, na hora que essa mãezinha foi gravar para nós, eu falei para ela uma coisa. Eu falei, amiga... ela virou para mim, Patrícia, eu tenho vergonha. Eu falei assim, mas só seja você e só diga a verdade. Isso aí. Porque a verdade, ela tem lugar em qualquer ambiente. Exatamente. E aí, na hora que eu falei para ela, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você viveu lá atrás e você agora já superou tantos desafios. Tem mães que estão começando como você começou e na hora que te ouvir, vai falar assim, nossa, para ela deu certo. Então, quer dizer que eu também posso. Exatamente. Sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso. Qual decisão que eu tomo hoje? Isso aí. Para você que recebeu um diagnóstico, qual que é a decisão que você vai tomar de hoje em diante com esse diagnóstico que você recebeu da tua criança? Isso aí. Sabe? Eu acredito muito que é isso. Exatamente. É você ter a visão, é você enxergar, é você acreditar, é você
pôr a sua energia no que tem que colocar. Ó, passe pelo luto, passe. Não pule etapas. Não pule etapas. Porque cada etapa que você venha pular de um diagnóstico, você vai sofrer. Vai. Então, passe pelo luto. Se for a negação, passe pela negação. Mas não deixe isso te parar. Que seja, como a gente fala do deserto. O deserto é lugar de passagem. Não é para você ficar. Então, isso é normal. Você recebe o diagnóstico. Quando você gera uma criança, você cria expectativas. Você sonha. Você idealiza. E quando vem o diagnóstico, não tem como a gente não falar. Parece que tudo que a gente planejou para o nosso filho, e agora? Como é que vai ser? Então, é normal. Viva a sua dor, viva o seu luto, mas não deixe isso te parar. Não deixe isso, como a Patrícia falou, ser algo, eu vou ser isso. Não. Eu passei por isso, eu vou sentir essa dor, mas acabou. Isso daqui não me define. Isso não vai me limitar. O meu filho é algo mais. Então, eu escolho ter a visão. Sim. Eu escolho o algo mais. Você falou algo muito forte, né? A gente passa pelo deserto. Exato. Mas eu não fico no deserto. Exatamente. Uma coisa que eu sempre oro ao Senhor, porque desafios todas nós passamos. Sim. Cada um no Diários. seu momento, cada um diante daquilo que Deus entregou, mas os desafios estão aí. Agora entra uma coisa que eu sempre falo, sempre. Como é que eu vou decidir passar tudo isso? E uma coisa que eu sempre peço a Deus, eu quero aprender rápido. Isso aí. É para aprender? Eu não quero ficar nisso. Isso aí. Então, pode me ensinar rápido. Pode ser que a gente seja colocado numa prensa, né? Exatamente. Mas aprendo rápido. Exatamente. Eu falo, Deus, eu não quero ficar nisso. E eu acredito muito nisso, Sim. sabe? Porque isso vai falar de eu não ficar me lamuriando, reclamando, murmurando. O povo ficou no deserto por tudo isso. Exatamente. Né? Então, quando eu penso assim, nossa, eu vou sair desse momento, pode ser que venham outros. Sim. Mas aí é um degrau. Eu sempre falo, o autismo você vai construindo um degrau após o outro. E cada degrau você se sente mais forte, mais capacitada e mais habilitada para fazer tudo o que precisa ser feito. Sim. Então, eu acredito muito, muito de verdade mesmo, que nós podemos, sim, vencer qualquer desafio que nos seja colocado. Não estamos dizendo que é fácil no caso do autismo. A gente sabe que não é. Sim. Você como mãe, a gente na área, entendendo, mas você é só uma profissional da área. Não, é uma paixão de verdade. Sim. Por todo esse propósito, por toda essa missão. Porque trabalhar com autismo precisa amar. Precisa. Não dá para trabalhar pelo financeiro, não dá. Não. Tem que amar. Tem que amar. Para fazer algo de verdade, tem que amar. E eu falo que para colocar no coração é somente Deus. Exatamente. Esse tipo de amor. Né? Porque o pai e a mãe, ele já ama por natureza. Sim. Né? Mas eu falo sempre, Senhor, vai aquecendo mesmo. Esse amor dentro para que a gente consiga realmente dar o melhor. Então, não é sobre falar que é fácil. Eu sei que não é. A gente vê isso diariamente, que não é. Mas é possível. Exatamente. Patrícia, a gente está chegando para o momento final aqui do nosso podcast. Se deixar, eu falo disso, porque é algo que eu amo falar. Eu sempre pontuo aqui no Visão de Mulher. Eu pensava que o meu propósito era falar somente disso, mas Deus me incomodou muito, porque desde quando Deus botou essa sementinha no meu coração, sempre foi sobre mulheres também. Então, Deus me deu visão de mulher para que a gente possa tratar cada vez mais essas mulheres, essas mães. Então, eu tenho muito dessa visão, sabe? Que nós temos a escolha, nós podemos... eu vou escolher ficar no deserto, eu vou escolher passar o deserto, eu vou escolher enfrentar, como que eu escolho enfrentar? Então, eu sempre trago aqui exatamente, né, os pilares, como eu falei, a gente quebra a barreira. Então, né, trazendo para a visão, né, do diagnóstico, do autismo, de tudo, a gente quebra uma barreira. Sim. Porque, como eu falei, a gente sonha, a gente gera uma criança, a gente cria expectativas e quando vem o diagnóstico, como se fosse uma barreira. Então, você precisa quebrar essa barreira.
Você precisa enxergar, ter essa visão de futuro, porque todo dia você vai superar um limite. Exato. Então, a gente tem que tirar forças, sim, de onde a gente não tem, sim. E nós, mulheres, nós temos esse dom natural. Somos mestres, né? Deus, quando fez, ele, assim, ele nos agraciou tanto, tanto. Nós temos esse dom de superar, de estar cada vez, eu vou lá, eu vou, essa sensibilidade, esse olhar. Então, assim, nós mulheres temos isso. Então, a gente consegue, sim. É possível, é capaz. E tudo que você hoje trouxe para a gente, né, você como profissional, você trouxe esse seu lado especialista. Eu como mãe, você como profissional. Então, você trouxe relatos aqui que provam isso para todas essas mulheres, essas mães, vós que estão assistindo, Muitas, tias, sim. né? Porque a gente precisa de uma rede de apoio. Sim. Então, você que está nos assistindo, você que tem alguma criança autista, ou então alguma criança atípica, né? Não precisa ser mãe, pode ser tia, avó, tem um vizinho. Então, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, porque a gente está aqui para provar para vocês que é possível. Basta você querer. Como você vai enxergar um diagnóstico? Como que você vai enxergar essa barreira que está aí? Então, você quebra essa barreira e siga. Foi como a gente falou aqui, nunca pare, o estímulo tem que ser constante. O seu filho, a sua filha, ela vai te dar resultados, independente do nível que ele é. O meu filho é um grau leve, ele é alto, ele é bem funcional. Mas tem crianças que têm níveis, né, mais severos. 2, 3, então, suporte, mas mesmo assim, você vai ter. Então, se você tiver um profissional, ok, como a gente falou assim, o profissional faz uma diferença, mas você faz mais. Se você, mãe, pai, tia, avó, vocês fazem a diferença. Então, se vocês estiverem acompanhando essas crianças, tiver esse olhar atento, tenha sempre um olhar atento. Saiba identificar. Sempre pontue, sempre veja, sempre esteja ali ligada e atento ao seu filho. Não perca essa visão, porque se você estiver ali constante, você faz a diferença. Com certeza. Você faz total diferença. Com certeza. O seu olhar, a sua... Até porque, se você não tiver esse olhar, como que você vai procurar o profissional? A escola pode vir e falar, que muitas das vezes a escola pontua. Sim. Mas se você não enxergar isso, a escola vai vir, vai pontuar, e você não vai. Se não estiver presente, né? Exatamente. Porque às vezes a gente está com o filho, mas não está presente. Não está presente. Então, a gente está aqui falando, comprovando, a gente traz no Visão de Mulher, mulheres que elas são especialistas, que elas têm autoridade para falar. E quando eu falo autoridade para falar, é que você tem ali, você tem uma história, você tem provas e, ó, você está vendo isso daqui? Eu passei, então você pode. Sim. Você trouxe aqui relatos de várias mães. Você trouxe relatos de uma criança. Então, assim, eu também estou trazendo. Então, o que eu e a Patrícia estamos falando, gente, é capaz. Então, basta você querer e como você vai enxergar. É tudo sobre como você recebe. Eu sempre pontuo isso e vou pontuar sempre. É tudo sobre nós. Não é sobre o outro. É como eu vou. Como que eu vou administrar isso, como que eu vou enxergar, como que eu vou querer. Então, tem a ver com a gente. Eu só passo para o outro aquilo que transborda dentro de mim. Exatamente. Então, Exatamente. Se uma mãe está transbordando amor, se uma mãe está transbordando atenção, é fato que o resultado vai vir. Ela vai conseguir alcançar. Sim, é isso. Eu quero deixar esse momento final para você. Esse momento eu deixo para as minhas convidadas para falar o que elas quiserem, o que vier no coração. Então, esse momento é seu. Se você quiser falar da sua clínica, se você quiser falar de você, esse momento é seu. Se você quiser deixar uma mensagem, o que você quiser. Agora é todo seu. Bom, primeiro eu acredito numa força que existe dentro de cada mulher. E aqui agora, independente da mãe ser autista ou não. Sim.
Então, eu, por vários momentos da minha vida, eu precisei dessa força que existe dentro, que são os acessórios que Deus já nos fez com eles, mas sem buscar a Ele também é muito desafiador. Muito. Algumas conseguem, mas eu costumo dizer que se a mão dele está debaixo, nós vamos conseguir avançar muito mais rápido e com direção certa e sabendo que eu estou caminhando para o lugar certo. Então, eu, por muitas vezes na minha história, eu precisei dessa força. Sim. E eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes, dessa força que você precisou enquanto mãe autista, mas a minha situação foi outra. Mas a força e a persistência e a coragem e a determinação que nós carregamos é a mesma. Sim. É a mesma. E pensando em crianças autistas, essas mães vão precisar, sim. E eu sempre falo, essa missão é tua. Essa missão é tua, Fran. Sim. Deus te presenteou com teu filho autista. Sim. É um presente. Por quê? Porque é. Sim. Ele nasceu na família certa. Eu sempre falo com as mães. Isso. Se ele tivesse nascido em outra família, como seria? Exatamente. Né? Então, eu acredito muito que juntas nós podemos fazer diferença, sim. Isso não é uma utopia. Sim. Nós podemos. Se nós alcançarmos aqui 5 mulheres, já valeu a pena. Uma mulher já valeu a pena. Exatamente. Né? E o nosso trabalho hoje no Instituto é um trabalho voltado para trazer o desenvolvimento dessas crianças, o acolhimento dessas famílias, sabe? Com muita seriedade. E estamos chegando agora, né, com a unidade aqui em Alphaville. Então, nós estamos trazendo tudo aquilo que Deus já nos entregou lá em Uberlândia, né, a empresa de lá já consolidada. E nós estamos acabando os últimos preparativos da unidade daqui. E eu acredito muito, porque Deus já vem falando, né, sobre crianças que nós vamos cuidar e famílias que nós vamos cuidar. Sim. Então, eu e a minha família, nós estamos aqui para receber você e a sua família. Para receber você e a sua família na Superateia. Sim. Tá? Com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e com muita seriedade. E eu acredito que é sobre isso. E diariamente a gente consegue mostrar tudo isso que está sendo falado, porque eu acho que nada melhor do que a prática diária. Né? E é isso, eu acredito que é sobre um avançar, sim, tá? Mas muito além de só do que nós falamos, que muitas vezes é o autismo, mas a mulher como um todo. Sim. Acredito muito. Agradecer imensamente por essa oportunidade, porque Deus coloca propósitos assim, né? Que a mão do Senhor ela continue sobre a tua vida, Amém. Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Amém. E que milhares e milhares de mulheres possam se conectar a você e que possam ser abençoadas e ajudadas. Amém. Porque eu acredito que, no final das contas, é sobre auxiliarmos o nosso próximo, é discipular Sim. o nosso próximo. Nós somos os discípulos aqui nessa terra. Sim. Assim como foi lá atrás, hoje é a Fran, é a Patrícia e assim Sim. vai. É verdade. Meu muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Eu quero agradecer você que ficou com a gente até o final desse episódio maravilhoso. Coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês querem pontuar. Eu já deixo um convite aqui para um próximo papo da Patrícia. Se vocês aí, mãe, familiares de crianças, né, autista, com crianças de todas as síndromes, se vocês quiserem, quer saber mais? Coloca aqui que a gente vai pontuar. O Visão de Mulher é para isso. A gente está aqui para trazer clareza e ajudar, como você falou. Se eu estiver falando para uma única vida, já fez o sentido, porque o propósito de Deus na nossa vida é isso. Sim. Eu não quero atingir multidões, que eu atinja uma, eu já estou fazendo o meu propósito, e cada vez mais e mais. Então, coloque aqui nos comentários, curta, comente e compartilhe o máximo que você puder, porque se não fez sentido para você, eu tenho certeza que a próxima vai fazer. Pode ser uma amiga, uma vizinha, um parente, uma colega de trabalho, quem for. Então, compartilhe o máximo que você puder. Porque é o que eu sempre falo aqui no Visão de Mulher. Juntas, nós somos mais fortes. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Paz!